Abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 25 até o final do capítulo. Diz assim, texto bíblico: Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele então se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, o mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este meu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Muito bem, irmãos, nós temos aqui alguns slides, nós vamos passar, a Sara está tentando colocar ali. Mas essa é a terceira mensagem dessa série na parábola do filho pródigo. Nós falamos primeiro aqui da dor do abandono, sobre aquele momento em que o filho deixa a casa, vai embora, abandona o lar, os pais, e ele vai aproveitar a vida com a parte da herança que havia recebido do pai. Depois nós falamos da dor da espera, aquele momento em que depois que o filho sai, e aquele momento do retorno, aquele momento da espera, o momento do choro do pai, a saudade do pai. Falo do pai porque a parábola na verdade só fala do pai, com certeza os pais, a saudade, o choro, o momento da espera, sem saber o que estava acontecendo com o filho, para onde o filho tinha ido. Então ali foi o segundo momento de dor daquele pai. E o terceiro momento foi quando o retorno do filho pródigo, depois de ter gasto todos os seus recursos, depois de estar na miséria, faminto, sem ter mais com que sobreviver, sem ter mais como sustentar a sua própria vida, ele lembra do pai, ele lembra da casa, da sua casa, ele lembra que ali ele tinha tudo, e ele resolve então voltar para casa. E nesse momento em que ele volta para casa, o pai o recebe com todas as honras. O pai coloca o interesse do pai, a alegria do pai era demonstrar a sua alegria, o seu amor pelo filho que havia saído, abandonado a casa. E ele faz uma grande festa, ele pega o novilho cevado, o melhor que tinha ali. Ele manda matar, fazer o churrasco do novilho, e ele está na grande festa, porque ele queria demonstrar não apenas para a sua casa toda, mas para a sociedade toda que ali estava, que o seu filho estava retornando e que ele, como pai, estava aceitando de volta na sua casa. Só que acontece um momento estranho disso, porque o filho mais velho, porque o pródigo era o mais novo, o filho mais velho não entendeu nada daquilo que o pai estava fazendo. E ele não entendeu porque ele mesmo tinha um conceito errado, um conceito sobre o filho, daquele momento, por que o pai havia feito aquilo, sendo o filho aquele que havia desperdiçado todo o dinheiro, tinha gasto todos os seus bens e tinha ido embora de casa.
E eu entendo que aqui, irmãos, é aquele momento da terceira dor do pai, que é a dor da incompreensão. A dor da incompreensão é algo que nós passamos e enfrentamos no nosso dia a dia, porque nem todas as vezes nós somos compreendidos naquilo que falamos, nem todas as vezes nós somos compreendidos naquilo que fazemos. Seja dentro de casa, quantas vezes os pais não compreendem os seus filhos, ou quantas vezes os filhos não compreendem os seus pais quando ali são exortados pelos pais. A mesma coisa acontece no lar entre os cônjuges, a mesma coisa acontece muitas vezes no seu trabalho, com seus amigos, quando de repente você passa a conviver com algo que você não entende por que as pessoas não estão compreendendo a minha forma de ser. Nós queremos pensar nesta noite, irmãos, um pouco sobre isso, a partir da realidade daquele pai, e como o pai agiu diante da incompreensão do seu filho mais velho. Quais foram as atitudes do pai para poder superar aquele momento de dor no seu coração? Porque isso é uma lição para todos nós convivemos com isso, faz parte da nossa vida. E a Bíblia, através dessa história, dessa parábola que Jesus conta, pode nos dar uma luz, um caminho, e nós procuraremos então seguir como exemplo e superar muitas vezes as incompreensões que nós passamos na nossa vida. Eu quero pensar com vocês sobre isso, porque a revolta do filho deixou o pai triste. Aquela alegria que ele tinha de receber o filho de volta, na verdade, tudo se acabou ali, um momento só, quando o filho mais velho não quis entrar na casa e participar da festa com o pai. Então eu quero seguir uma linha de raciocínio aqui com vocês. Primeiro, entender o que é a compreensão, para a gente poder então buscar motivos dessa incompreensão e ver quais foram as atitudes do pai. Então veja, a gente pode entender compreensão em duas formas, porque a compreensão ela existe tanto no aspecto intelectual como ela existe no aspecto humano. E a gente então quer olhar para esses dois aspectos e ver qual é o lado da compreensão que nós precisamos para caminhar com as pessoas. Por quê? Porque o lado da compreensão intelectual é aquela compreensão mais objetiva, é aquela mais lógica das coisas. Quando nós olhamos para os fatos, nós entendemos os fatos, porque nós interagimos através do intelecto. Quando nós vemos as coisas acontecerem de uma forma lógica, nós raciocinamos, e esse conjunto das coisas, das circunstâncias, nós olhamos e somamos tudo isso e conseguimos olhar para aqueles fatos, e nós conseguimos então entender a parte e o todo daquele momento. A compreensão humana, ela é de fato um pouco diferente, e esse texto nos leva a pensar sobre a compreensão humana, porque ali era relacional, era a relação do pai para com o filho, e esta é a compreensão que nós precisamos ter, e é uma das bases do relacionamento. Eu tenho falado aqui que uma das bases principais do relacionamento é o respeito. Sem respeito, entendo eu, e não há relacionamento com ninguém, independente de que esfera estamos falando, familiar ou fora, trabalho, etc. Respeito. Mas um outro fator que é importante no contexto dos relacionamentos se chama compreensão. Porque muitas vezes, irmãos, nós somos de uma forma e queremos que as pessoas sejam iguais a nós. Nós queremos que as pessoas pensem como nós pensamos, que tomem atitudes como nós tomamos, que sejam pessoas
proativas, muitas vezes nós somos. E como nós queremos que as pessoas sejam como nós somos, assim como aquele filho mais velho, ele pensou no mais novo, como ele havia sido com o pai, a causa ali, então, uma discórdia e uma incompreensão, porque a pessoa é diferente da gente. As pessoas não são iguais a nós, somos diferentes, não existe pessoa igual a outra. Nós somos singulares no ser. Bilhões de pessoas no planeta, mas nós não somos iguais em nenhum aspecto. É intelectual, mental, emocional, nós somos totalmente diferentes. A ciência comportamental, ela tenta conduzir a lógica dos comportamentos, mas usa essa lógica do comportamento com estudo de pessoas que muitas vezes, irmãos, orientam na condução de um caminho totalmente errado, porque não existe pessoas iguais a Deus. Não existe. Então, esse texto nos remete a esse tipo de comportamento. O comportamento de uma relação com o outro, do sujeito com o outro. E isso envolve coisas mais profundas, porque envolve a empatia com o outro. Envolve você se colocar no lugar do outro para entender quem é o outro. Nós então estamos caminhando dentro desse processo exatamente por quê? Porque o pai entendeu o filho mais novo, recebeu e acolheu em casa o filho mais novo. Mas o filho mais velho foi incapaz de compreender tanto o pai, como em compreender o comportamento daquele irmão que havia saído de casa. Então vejam, esse outro, ou seja, o comportamento mais humano, não é apenas percebido objetivamente, ele é percebido nessa relação com o outro. Nós nos identificamos e identificamos o outro conosco. Então veja, isso inclui necessariamente um processo que eu falei aqui de empatia, de identidade com o outro. E eu quero então, irmãos, que vocês comecem a pensar nisso, nas diferenças. Pais e filho, o filho não é igual ao pai, os irmãos não são iguais, os cônjuges não são iguais, então nós precisamos entender, compreender o outro. Então vejam, vou pular aqui porque são coisas que eu já falei. Então, a partir disso aí, a gente já pode começar a pensar no que é a incompreensão. Compreensão é exatamente essa incapacidade que as pessoas têm de poder se relacionar com os outros e entender que existe uma diferença fundamental de uma pessoa para com a outra. Existem pessoas mais espertas, existem pessoas mais preguiçosas, existem pessoas mais proativas, existem aquelas mais acomodadas. Faz parte do ser, cada um, ele precisa então conviver com isso. Incompreensão é essa incapacidade de compreender e perceber o significado do outro. Ser incompreendido pelos outros é então parte do nosso viver. O que nós queremos então é saber como nós podemos andar com tudo isso. E a primeira coisa então que eu quero que vocês vejam nesse texto: quais foram as causas da incompreensão? Quais foram as causas que foram colocadas aqui, que o filho mais velho não entendeu o pai, não entendeu o seu irmão? Então, a primeira coisa que fala é que o filho se indignou. E se indignou por quê? Porque era um comportamento diferente do dele. Era uma forma de ser que ele não faria, que ele não admitia. O erro do irmão era algo que era incompreensível para ele, porque não fazia parte da sua estrutura de caráter emocional que estava ali sendo formada. Então ele ficou indignado, e essa indignação demonstra toda a sua aversão pela forma de ser do outro, de não entender exatamente o que o outro queria, nem o que aquele que ele buscava.
E ele então, como diz aqui o texto em Lucas, no versículo de número 28, ele diz: ele se indignou e ele não queria entrar. Então ele ficou tão revoltado com aquela situação do pai ter recebido o filho e do filho ter retornado, e ele não quis nem entrar ali para falar com o irmão e nem, vamos dizer assim, elogiar o pai por aquilo que ele estava fazendo em favor do irmão. Então podemos elencar a partir disso aí algumas causas da incompreensão. A primeira é essa questão da comunicação. Existe aí, daquilo que eu faço e aquilo que as pessoas olham e veem o que eu faço, o que eu falo, existe entre esse fato e o outro, existe o que a gente chama de ruído, né? Existe algo que atrapalha, que dificulta essa comunicação com o outro. E essa incapacidade, talvez, da comunicação não chegar bastante clara com o outro, é parte da comunicação. Talvez o pai entendesse que, por ele fazer aquela festa, todo mundo tem que entender da sua alegria, do amor que ele estava demonstrando pelo filho que estava perdido e agora voltava para casa. Talvez no entendimento do pai, o filho iria entender, os servos iriam entender, as pessoas daquela cidade toda iriam entender aquilo que ele estava fazendo. Mas existem coisas que não são tão óbvias assim. E, portanto, nós precisamos ser, muitas vezes, mais claros para que as pessoas entendam o nosso comportamento. Então, esse ruído, esse fato, é uma primeira causa da incompreensão. Tem que vir mal entendido, certo? Porque as coisas não são tão óbvias como nos parece muitas vezes. Uma outra causa são os valores. Você veja que o filho mais velho, os valores dele era aquele, ele está em casa, ele está trabalhando, ele está fazendo o serviço que era a obrigação dele, responsabilidade dele, enquanto filho que cuidava das coisas do pai ou dos seus bens. Os valores dele eram diferentes dos valores do seu irmão, e possivelmente os valores dele se tornaram diferentes dos valores do pai, porque o pai abriu mão, abraçou o filho, mas o irmão não foi capaz disso. Os valores são importantes nisso. Coloquei aí algumas coisas, por exemplo, com relação aos idosos, né? Hoje em dia, irmãos, quem são os idosos para os jovens de hoje? São pessoas descartáveis, né? Já deu o que tinha que dar, não é verdade? A gente percebe porque ao longo da nossa caminhada, né, eu já estou em 69 anos, eu já vi muita coisa que vocês não viram ainda, e nem vão ver, porque o que eu vi no passado não volta mais. Mas eu fui naquele tempo que eu andava de ônibus para estudar. Pegava 2 ônibus, eu saía de casa às 5 horas da manhã para estar no campus do Pici para assistir a aula. Às 7 horas da manhã eu tinha que estar no campus do Pici. Eu tinha que pegar 2 ônibus. E muitas vezes esses ônibus eram lotados. A gente podia soltar as mãos daquele bichinho de segura, qual é o nome daquele negócio lá? O irmãozinho lá. Você podia soltar a mão e o motorista tacar o pé no freio, você não saía do canto. Era uma lata de sardinha, cheia de tudo. Mas naquela época, se entrasse um velho, se entrasse uma mulher grávida dentro do ônibus, você pode ter certeza que alguém se levantaria e daria um lugar para essa pessoa. Hoje em dia, a mulher grávida é prensada e o filho nasce na hora, pela prensa. Porque ninguém se levanta para dar um assento para a mulher grávida no ônibus. Valores. Valores, a questão da obediência incondicional das crianças, porque você trata a criança como adulto. Você pergunta:
Meu filho, você quer comer o quê? Meu filho, você quer sentar onde? Né? Você quer tomar banho? Ah, não quer não? Então fique só mesmo. Isso aí, irmãos, é questão de valores, né? E aí eu coloquei outras coisas, né? Só para que a gente possa entender essa questão dos valores, porque está implícito aqui nesse texto. Está implícito no texto. Eu coloquei a questão da crença religiosa. Né? Nós estamos vivendo isso nos dias de hoje, né? Com Hamas, eles são antissemitas, eles querem simplesmente dizimar os judeus e os cristãos juntos. Estão vivendo isso. Nós somos intolerantes, nós cristãos evangélicos, nós somos intolerantes com outras denominações, nós somos intolerantes com outras igrejas. Imagine esse povo fanático que existe por aí. Então veja, isso é um fator cultural, é um fator que dificulta nós entendermos as pessoas, compreendemos as pessoas. Existe aí também essa impossibilidade de compreender as ideias ou os argumentos de uma outra visão de mundo. As pessoas que pensam de uma forma, aí muitas vezes defendem sua forma veementemente, são capazes de brigar a defender aquilo que entendem, né, como forma de viver, visão de mundo, a defesa disso. Existe conflitos de interesse, irmãos, porque nós somos pessoas egoístas. Nós não fomos tratados o suficiente, mesmo sendo cristãos evangélicos, o nosso amor de se doar, de se dar, ainda não preencheu o nosso coração como um todo. Nós temos ainda umas coisinhas lá no fundo de egoísta. Nós defendemos muito mais a nossa parte. Nós somos incapazes de dividir as coisas. Não é? Então, existe um conflito de interesses provocado principalmente pelo egoísmo. Existe também a incompreensão de si. Talvez uma das coisas que mais dificulta compreender o outro é você compreender a si mesmo. Se você é incapaz de se compreender, de se entender quem você é, você não consegue enxergar o outro da forma como ele é. Porque nós somos, irmãos, o outro é um espelho daquilo que nós somos. Se você olha para o outro e você começa a falar do outro, e você começa a enxergar defeitos, tem pessoas que só enxergam defeitos nos outros, não é capaz de enxergar uma coisa boa. Aí você diz assim, essa pessoa não é só olha para as coisas ruins. Mas, queridos, você quando está falando de alguém, você está enxergando algum defeito em alguém, você está se enxergando no outro, porque o outro é espelho de você mesmo. Quem explica isso é a própria psicologia, né? Os psicólogos, quando a pessoa começa a falar tal do outro, ele está dizendo assim, já conhece a pessoa porque está falando de si mesmo. Então, existe aí uma incompreensão de si, porque esse é um fator importante para você entender o outro. E aí está, né, uma das coisas que atrapalha o nosso relacionamento, porque trazem conflitos de pais e filhos, cônjuges, amigos, etc. Tudo isso causado exatamente o que aconteceu aqui, causado pela incompreensão. E o pior, queridos, o pior é que não é só aquele fato que acontece ali, é um câncer, né? É uma lepra, é algo que vai crescendo nos relacionamentos entre as pessoas, e isso vai acabando, né? Qualquer relacionamento que você possa ter com alguém. Começa, às vezes, dentro de casa, aquilo se espalha entre as pessoas que a gente se relaciona mais de perto, depois vai se espalhando, e daqui a pouco ninguém mais quer, né, estar do seu lado. Então se expande, é um câncer. Por isso nós precisamos
né, nós precisamos aprender a superar e a conviver com a incompreensão. Não sermos incompreensivos e a viver com a incompreensão dos outros. E aí sim, a partir disso aí, eu quero falar um pouco das atitudes do pai, né? O pai foi aquele que foi incompreendido. O filho mais velho, né, não compreende a ação do pai. Ele se revolta contra aquilo, ele fica indignado. Então, qual foi a atitude do pai? A primeira atitude que a gente vê aqui nesse texto do pai, irmãos, é que ele procura o filho, ele vai em busca do filho. Muitas vezes o que é que você faz? Você se afasta. Muitas vezes o que é que você faz? Você vira as costas. Muitas vezes o que é que você faz? Você vai embora. O pai podia muito bem ter continuado naquela festa. Ó, uma festa aqui, o outro não quer vir, então tem aqui. Ele que fica na sua incompreensão, né? Mas não, o pai deixou ali tudo. Ele saiu e ele foi em busca do filho para quê? Para buscar a conciliação. Conciliação com ele, conciliação com o irmão. E isso então nos leva a perceber duas coisas nesse comportamento do pai. A primeira é que ele não ficou desanimado. Tem pessoa que fica logo desmotivado, né? Desanimado. O pessoal não me entende mesmo, não me compreende. Já deixa de fazer as coisas, já tira o seu pensamento do foco daquilo que ele queria, porque o pai estava alegre, demonstrando o seu amor pelo filho, e ele queria mostrar isso para todas as pessoas. Mas ele não perdeu o foco, ele continuou alegre, ele foi atrás do filho para buscar conciliação, porque ele não queria, naquele momento, ter tristeza. Pelo contrário, ele está alegre, porque o filho estava ali, de volta com ele. Então a primeira coisa é que ele não desanimou com aquela situação. E a segunda coisa, sabe o que foi? Com esse comportamento do pai, é que ele deu importância ao problema. Ele viu que se ele não cuidasse daquele problema, naquele momento, a coisa iria crescer. Se ele não despertasse para aquilo que estava acontecendo, ele iria alimentar um conflito que iria crescer de tal forma que podia trazer consequências bem graves mais na frente. E ele então deu a devida importância àquele problema, e ele vai falar com o filho mais velho para resolver aquela situação. A segunda coisa do comportamento do pai é que ele foi mostrar quem realmente era o filho mais velho. Entenda o que eu disse: se você não se conhece, como é que você pode conhecer o outro? E ele então foi ali para falar com o filho, e ali ele começou a explicar quem era o filho, tudo que ele tinha, os direitos que ele tinha, e por que ele estava indignado com aquela situação. O pai então foi ali para mostrar realmente quem era o filho mais velho no contexto da família. O teu filho que desperdiçou todo o dinheiro e tal, não sei o que. Aí ele disse assim: quem é você nesse contexto? Você é o dono de tudo. Tudo que tem aqui é seu. Seu filho tem, o seu irmão não tem mais nada. Foi isso que ele fez. Então, se você não se conhece, se você não sabe quem você é difícil então entender o outro. Você precisa olhar para dentro de si. Eu gosto muito daquela frase que Paulo fala quando ele está falando ali na ceia do Senhor, quando ele diz que a gente tem que entrar dentro de nós mesmos, fazer uma introspecção, olhar para dentro do nosso coração, olhar para dentro da nossa alma, no mais íntimo do nosso ser, para a gente se conhecer. Hoje de manhã eu falei sobre o Salmo de 139, que Deus nos sonda e nos conhece. Ele conhece tudo que nós somos, pensamos e todas as atitudes que nós fazemos. Ele nos conhece com intimidade.
E da mesma forma, e só Ele nos conhece assim, mas da mesma forma que o Senhor nos conhece com tanta intimidade, irmãos, nós precisamos também nos conhecer, porque é um dos caminhos para nos proteger até de nós mesmos, das reações que nós tomamos, das atitudes que nós tomamos, aquilo que nós fazemos. Nós precisamos olhar para os nossos defeitos e as nossas virtudes e conhecer. E esse conhecimento, portanto, é que nos impede de conhecer o outro. E aí está o texto, no versículo número 31, quando ele diz: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Então, ele começa então a falar e a explicar, que ele possa cair a ficha e ali ele entender quem ele realmente é. Então ele explica o filho, a partir daí, que ele fala quem o filho é, ele vai dizer agora por quê. Ele vai enquanto o filho, ele diz quem o filho é, ele mostra a importância, né, daquele fato, ele mostra quem o filho é, e agora ele vai dizer: e sabe por que eu fiz isso? Ele vai explicar o porquê. Ele não deixou simplesmente a coisa perdida, deixou inexplicável, deixou o filho pensando da forma como ele pensava sobre a situação, mas ele foi lá e ele explicou. E aí está no versículo número 32, onde ele diz: era preciso que nos regozijássemos, que nos alegrássemos, porque teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E ele explica então com o meu comportamento, por que eu tomei essa atitude? Porque o seu irmão tinha nos abandonado, estava perdido, estava morrendo de fome, fracassado. Nós precisávamos reerguer o seu irmão, colocá-lo de volta na situação em que ele era, dentro da família, e o respeito que ele devia ter respeitado no meio da sociedade que estava vivendo. Esse era o motivo do pai. E ele então explica o porquê que ele tomou aquela atitude para o filho. E em terceiro lugar, irmãos, que eu acho que é importante, é não perder o foco, é não perder as motivações, é não perder o nosso desejo de realmente fazer aquilo que nos faz felizes e que faz os outros felizes. Eu olho muito, quando eu vejo isso, irmãos, eu olho muito para nós da igreja, porque muitas vezes na igreja nós somos incompreendidos por tudo que fazemos, né? Eu nunca vi um local mais concentrado de incompreensão do que dentro da igreja. Não é só de fofoca não, né? Porque a igreja é o centro da fofoca do universo. Só olhar para dentro da igreja, né? Mas a incompreensão de uma pessoa para com a outra, né? Um ministro de música, que qualquer coisinha que ele faz é errado, meu Deus do céu, como é incompreendido o nosso ministro de música, né? Se o pastor chora aqui no púlpito, Deus me livre, o pastor chora também, coisa. Compreensão, né, queridos? Compreensão. Muitas vezes você deixa o ministério porque o outro não compreende como você é, o que você faz. Muitas vezes você abandona a igreja porque você é incompreendido, ou você não compreende, muitas vezes, que nós temos que ter um comportamento íntegro, moral, né, na nossa caminhada cristã. E quando somos repreendidos, nós não compreendemos a repreensão. E o que nós precisamos fazer é não perder o foco. Eu fico pensando, irmãos, e essa situação, eu quero mostrar para vocês aí um texto que está em Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículos 20 e 21. O que é que estava acontecendo ali? A família de Jesus não compreendeu Jesus. A família de Jesus achava que Jesus estava doido. E o que é que a família faz? Vai buscar Jesus.
Vamos buscar que o homem doidou, né? Vamos tirar ele dessa situação, porque o homem está doido. Foi incompreendido pela própria família. E o texto diz assim: então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que ele nem pôde comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para fazer o quê, irmãos? Para prender Jesus. Vamos amarrar, levar para casa, porque o homem doidou, e levar esse para casa. Aí eu fico pensando assim: Jesus deixou o ministério dele? Jesus disse assim: pronto, eu agora também não vou mais morrer por vocês, né? Essa é a missão de Jesus, né? Pelo contrário, irmãos, Jesus não perdeu o foco. Jesus continuou o seu ministério. Jesus foi compreendido por quase todas as pessoas naquela época. Poucas pessoas ficaram com ele, mas mesmo assim ele cumpriu a sua missão. Então, uma das coisas importantes dentro desse contexto, quando a gente se sente compreendido, é a gente não perder o foco da missão que Jesus deixou para nós. É partir para continuar com esse esforço, tá? E a outra coisa que a gente percebe aí, eu quero já encerrar essa reflexão de hoje, é exatamente que o pai agiu com graça, com paciência. Agora já pensou, o pai chegasse lá e desse um tapão no filho: olha, entra aí, você é meu filho, agora você vai obedecer e botar o filho para dentro. Não foi assim. Ele foi com graça, ele foi com paciência, ele foi com amor, ele foi lá ao encontro do filho, e ele falou, e ele explicou, né? E ele buscou ali realmente uma reconciliação. Então esses são os caminhos. Se você não se sente compreendido por algumas pessoas em algumas situações, ou se você é daquelas que não compreende os outros, nós precisamos aprender a conviver e superar da mesma forma como aquele pai que sentiu a dor da incompreensão do filho mais velho, pela atitude que ele tomou com aquele filho que havia saído de casa. São passos importantes. Quantos passos nós fizemos aqui? Vamos voltar? Só para a gente concluir. Primeiro que foi? Ele foi em busca do filho. Foi atrás. Depois, que foi? Segunda atitude foi o quê? Mostrar quem realmente era o filho. Em se entender, para entender os outros. Terceiro, ele explicou o motivo da sua atitude, porque o filho não compreendeu, então ele explicou. Quarto, ele não perdeu o foco. Amém, queridos? E ainda tem outro, ó. Vocês pensaram que não terminado? Não. Tem outro, ó. Ele agiu com graça e paciência. Amém? Queridos, isso é a nossa vida, tá? Nós vivemos com as pessoas, com pessoas que pensam que são melhores que as outras, pessoas que pensam que são menores do que os outros, né? Mas nós convivemos com pessoas. Nós somos o que somos, e os outros são o que são. E nós precisamos entender quem nós somos para entender o que os outros são. Para conviver com as pessoas, nós precisamos compreender as pessoas. A incompreensão nos leva a conflito, a guerras, discussões, separações, divisões, dissensões, o que você imagina nesse contexto. Por isso nós precisamos entender, ter empatia com os outros, para conviver em paz com todas as pessoas.
Amém? Curvem suas cabeças.